Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada traz um tom muito divertido para toda a família curtir o cinema nessas férias. Mas será que esse novo filme protagonizado pelo Calça Quadrada é realmente muito divertido e realmente vale a pena toda a família assistir a esse filme? Eu gostei bastante, mas eu vou falar mais sobre isso agora. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar seu comentário e principalmente recomendar para as pessoas que você acha que vai gostar dessa crítica e principalmente as que gostam de Bob Esponja, porque eu acho que esse filme vai agradar essa galera. Mas não vou enrolar muito, vamos para o que interessa, vamos falar sobre Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Esse mais novo filme da Paramount, ele traz uma história muito simples, com um aspecto muito parecido com o que eram os episódios dessa franquia que agrada as gerações há tantos anos. É uma história leve, direta, sem muita enrolação, só que no formato de filme. É como se tivesse um episódio específico da temporada de Bob Esponja e eles esticassem um pouco mais, botando mais elementos e mais momentos Bob Esponja para completar essas 2 horas de exibição que são muito engraçados. Na história, acompanhamos Bob Esponja tentando se provar um cara grandão, se aventurando junto com o fantasma do holandês voador para poder conseguir provar que ele é definitivamente um cara grandão, assim como seu siriguejo, que se mostra um pirata nos seus tempos antigos. Mas, como todos sabemos, nada é tão simples. E, na verdade, o holandês voador está em busca de quebrar a sua maldição e voltar a ser um humano, deixando de vez essa função de fantasma na sua vida. Mas como isso não pode acontecer jamais, seus amigos Sr. Siriguejo, Lula Molusco e Gary se aventuram para salvar Bob Esponja e Patrick dessa maldição que se encaminha do holandês voador. O filme, ele é muito engraçado. Para essa cabine, eu pude levar o meu afilhado de 6 anos, então eu consigo afirmar para vocês que ele agrada tanto o público infantil, que é o seu alvo, quanto o público adulto, porque existem sim piadas que são destinadas ao público infantil, ao público adolescente e ao público adulto. Então, se você gosta do Bob Esponja e gosta desse estilo de humor, em algum momento você vai dar risada. A história, ela não tenta ser algo muito mirabolante. Ela é uma história muito simples, que segue uma linha narrativa muito direta. O Bob Esponja tenta ser um cara grandão, ele falha, ele descobre a história do holandês voador, ele se junta do holandês voador, ele segue o holandês voador e termina a história com essa confusão da maldição do fantasma e tudo mais. Então é uma linha narrativa muito simples para agradar tanto as crianças quanto os adultos. Ele não fica se repetindo, ele não fica tentando ser algo muito diferente do que ele se propõe a ser. Ele é simplesmente uma história divertida, com os elementos Bob Esponja e aquele humor de ingenuidade que é tão característico do personagem. Durante a exibição desse filme, eu ri em diversos momentos. E meu afilhado também riu em diversos momentos. Algumas vezes a gente riu da mesma piada, algumas vezes ele riu e eu não ri tanto, e outras vezes eu ri bastante e ele veio na onda, porque quando o cinema, grande maioria adulto, pelo menos na cabine, a grande maioria era adulto, começa a rir, as crianças tendem a rir também. Mas um ponto que eu achei muito legal desse filme é que ele consegue agradar a todo mundo. Por mais que a história seja simples e tenha muitos momentos dedicados ao público infantil, que é o público-alvo do cinema, do filme do Bob Esponja, e sempre foi e sempre vai ser, ele não esquece que quem leva o público infantil para o cinema são os adultos. Então ele tem algumas coisas para agradar. Então ele tem algumas coisas para agradar o público adulto. E isso é um elemento que eu considero crucial em filme infantil, principalmente em filme que sai para as férias, que é aquele tipo de filme que é focado em você levar a sua família. Porque a gente sabe que o cinema está cada vez mais caro e você ter que levar a sua família e assistir um filme de 2 horas e pouco, e você ficar completamente cansado durante o filme, é uma sensação ainda pior. Então, com Bob Esponja, pelo menos, você se diverte com o filme. Você vai gastar um dinheiro, mas você vai se divertir com o filme. E isso é uma coisa muito boa desse novo projeto. O Bob Esponja em si é um personagem que dispensa apresentação. Então, ele já é carismático e engraçado por si só.
mas as situações que ele te entrega nesse filme é muito similar aos episódios que eu assistia quando moleque e aos episódios que eu assisti recentemente com meu afilhado, que já tem uma pegada um pouco diferente. Ainda é o mesmo estilo, mas é um pouco mais atualizado, um pouco de humor mais moderno, digamos assim. É um pouco diferente dos episódios que eu assistia quando pequeno, que era o início do Bob Esponja. E esse filme eu acho que ele consegue fazer um meio termo muito bom. Ele tem algumas piadas que você ri, que são piadas que eu me lembro de quando era moleque, e algumas outras coisas que você vê que é atual, que ele precisa da atualidade do momento que a gente vive hoje para poder fazer sentido. Então, eu tenho quase certeza que esse filme vai conseguir agradar muito bem o público no tom de humor também. Além de, óbvio, ele se preocupar com o público infantil e o público adulto. No geral, Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada é uma excelente escolha para você levar os seus filhos no cinema nessas férias. Porque, como eu já falei, você vai se divertir, a criança vai se divertir. É um filme muito engraçado, é um filme rápido, ele não tem uma duração muito longa e o seu ritmo também é bem acelerado. Não acelerado o suficiente para você ficar cansado visualmente, mas acelerado de maneira certa para poder prender a atenção do público. Principalmente do público mais jovem, que precisa muito dessa coisa acelerada porque o telefone, tudo muito rápido, acaba estragando um pouco essa questão de perspectiva para as crianças, principalmente as crianças pequenas. Então o Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada, ele consegue acertar um ritmo ideal de acontecimento, coisa piscando na tela, e narrativa, e piada para poder deixar a criança travada no filme. Isso é uma coisa que hoje em dia é extremamente essencial, principalmente se você não quer que seu filho fique mexendo no telefone dentro do cinema e acabe atrapalhando a experiência dos demais. Então, esse é outro ponto muito positivo do filme. Mas, de maneira geral, o filme é muito divertido. Eu gostei bastante, eu ri demais, meu afilhado também riu bastante, então é um filme que vale bastante a pena ser assistido nos cinemas. Agora, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui no vídeo se você já assistiu esse filme ou se você pretende assistir e me fala o que achou de Bob Esponja em Busca da Calça Quadrada. Não esquece de se inscrever no canal e indicar esse vídeo para quem você acha que vai gostar, que isso ajuda bastante a esse canal a crescer. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!